Adultização das crianças e infantilização dos adultos. Será que nós estamos vivendo uma inversão de valores? Eu sou o Dr. Ciro Jorge, médico com especialização em psiquiatria e saúde mental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal que nós vamos falar muito sobre isso. Após algumas semanas, a gente tem visto o quanto repercutiu o Felca quando fez o vídeo sobre a denúncia da adultização das crianças, o que foi pontual e essencial, visto que nós estamos vivendo esse fator. Como consequência disso, nós estamos vendo gerações adultas infantilizadas, as gerações nem estudam, nem trabalham, as gerações que elas não conseguem ser produtivas, ser funcionais. E da onde que vem isso? Por que que tem acontecido isso? A gente entende na psiquiatria que a gente não pode pular fases da vida. Se a gente pula etapas, em algum momento a gente vai ser cobrado por isso. E no que eu quero dizer, quando a gente tem uma adultização das crianças, a gente pula a fase da infância, a gente pula a fase da adolescência, a gente pula a fase da inocência, da dependência de pessoas mais velhas, de brincar como criança, de estimular os sentidos da criança, que vai ser aquilo que vai te fazer um adulto forte, um adulto competente, um adulto produtivo. E a gente vê que quando a gente pula essa etapa, a gente tem chegado na fase adulta com essa carência. E aí, quando adulto, a gente quer voltar a ser criança. Só que a gente já não tem mais essa condição. Por quê? A vida adulta exige um comportamento adulto. E se você pulou a fase da infância, da adolescência, a gente não vai conseguir retomar nesse momento para você tirar esse atraso. E aí que vem a necessidade de entender que processos foram pulados, que etapas foram puladas e que a gente vai precisar de uma boa terapia para conseguir não voltar no tempo, porque não é possível, mas tirar esse atraso na fase adulta. A gente vê esses adultos improdutivos, eles não conseguem ter estrutura emocional para lidar com o trabalho, para lidar com o chefe, para lidar com interações sociais dentre os colegas de trabalho. Eles não podem ser cobrados, eles não podem ser exigidos. Eles desencadeiam crises de ansiedade, crises de pânico. E não que essas crises sejam mentirosas ou que elas sejam forçadas. Não é nada disso. De fato, existe a crise. Por quê? Porque eles não têm maturidade para lidar com aquela situação. No momento que era para eles estarem construindo essa evolução, esse emocional, essa fase que ia se tornar fortalecida na fase adulta, eles pularam. Eles estavam querendo ser vistos, eles estavam querendo ser adultos sem poder ser adultos, em corpos de criança. Eles estavam querendo ser sedutores, ser expansivos, ser notados. Hoje a gente vê que essa geração da infância e adolescência, eles acreditam que essa visibilidade, essa exposição é o caminho mais fácil para ter sucesso. Por quê? Por conta da valorização dos influenciadores, das pessoas que ganham as redes sociais com exposição. E esse trabalho, ele também é muito bem-vindo. Ser influenciador, ser uma pessoa que consegue ter influência sobre as outras de forma positiva, ela é muito interessante, ela é muito válida, ela faz muito bem. Porém, a criança e o adolescente, ela ainda não tem conteúdo para uma influência dessa forma positiva. E ela nem tem que estar sendo exposta dessa forma. E nesse momento de exposição, ela acaba ficando naquela superficialidade dos julgamentos, que naquele primeiro momento ela não tem nem compreensão do que ela está passando e que estão estimulando ela e abrindo portas, proporcionando até mesmo pelos próprios pais essa situação de que ela pode ser exposta, mas não estão pensando nas consequências lá na frente, não estão pensando em todos os transtornos que essa pessoa na fase adulta vai trazer. E não é à toa que hoje a gente vê essa geração desenvolvendo números catastróficos de transtornos ansiosos, crises de pânico,
quadros depressivos, até mesmo se tornando bipolares por conta desses traumas da infância. A internet, ela pode ser, da mesma forma que ela te joga para cima, ela pode te gerar consequências irreparáveis se você não tem estrutura emocional para lidar com tudo que vem de ruim através dela, com todas as críticas dessa exposição. E uma criança não tem a menor condição disso. Ah, mas é supervisionado pelos pais. Nem sempre. E quando é feito a crítica pode ser muito dura e direta àquela criança e àquele adolescente que está se expondo. Quem se expõe está correndo o risco de sofrer essas consequências. E uma criança e um adolescente, pelo estatuto da criança e do adolescente, ele tem que estar protegido. Um adulto responsável legal tem que ser o protetor dessa criança e desse adolescente. E restringir essa exposição é proteção, não é uma opção. Eles precisam estar protegidos dessas críticas, desses julgamentos fora de hora, porque isso já pode ser os primeiros traumas que vai desencadear coisas sérias lá na frente, na fase adulta. E que nós já estamos colhendo essa geração. A geração dos 17, 18, 19 anos de hoje, que foram expostas na infância e na adolescência, já estão enquadrados nessa situação. Então, aqui, antes da gente julgar e apontar para essas crianças, adolescentes e adultos improdutivos, a gente precisa entender qual foi o cuidado desses responsáveis, desses pais, como que foi a proteção dessas crianças. Porque hoje o que a gente tem para fazer é tentar apagar o fogo, com terapia, com medicação. Porém, quando a gente pensa de uma forma protetiva e de uma forma da gente não deixar desencadear esses transtornos na fase adulta, uma forma da gente fazer como se fosse um tratamento preventivo, ele precisa começar lá atrás. Ele precisa começar na criança, bem criança, onde os pais mesmos começam a gravar esses filhos, a ganhar muita notoriedade, a impulsionar eles na exposição e, consequentemente, nessa adultização. Gente, isso é coisa séria. A gente trabalha com isso, a gente vê todo o tempo os pais hoje sem saber o que procurar, o que fazer por conta desses filhos dessa forma, dos adultos de hoje que não estão dando conta de nada. E realmente é um sofrimento muito grande para os pais. Porém, eles foram os principais responsáveis por nutrir isso e por auxiliar que essas crianças pulassem a fase infantil e a fase da adolescência. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os pais e responsáveis, não permitam que seus filhos pulem etapas, pulem fase, pula a infância, pula a adolescência. Todas as fases precisam ser respeitadas e vividas, para que na fase adulta a gente tenha um adulto minimamente preparado e, de fato, naquela fase que ele precisa estar condizente com a idade dele. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta, compartilha e se inscreva aqui no meu canal.